Que tal usar somente strings no Flutter para reatividade e gerenciamento de estado? Então assista o vídeo e veja como fazer isso na prática. Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu quero mostrar um exemplo para vocês de como utilizar apenas strings no Flutter para fazer tanto o gerenciamento de estado quanto a reatividade. Isso é interessante principalmente para quem não deseja usar um sistema complexo de gerenciamento de estado, mas ainda assim quer ter um poder ali de reatividade com o uso de strings. Então aproveita, já deixa o like nesse vídeo para apoiar o nosso canal e também se inscreva para novos vídeos de Flutter toda semana. Bom pessoal, então aqui a ideia, tá? Eu criei um aplicativo bem simples aqui. Basicamente nós temos aqui para simular um dashboard que vai mostrar aqui uma quantidade de tarefas. Essa lista de tarefas vai ser então o nosso state, tá certo? No momento aqui ele está 0 tarefas, né? Vejam que é apenas um card. Eu tenho um Inkwell aqui que quando eu clico ele vai para a tela de tarefas. E aqui eu vou mostrar depois a quantidade de tarefas que eu vou ter no meu estado. Aqui no momento eu coloquei 0 apenas para mostrar para vocês aqui essa casca, né? Esse scaffold do projeto. Quando eu vou para a minha tela de tarefas, a gente não tem nada demais aqui, né? Eu vou ter o método de add e o método de remove. Nós temos aqui o nosso scaffold, que nós vamos chamar o método add, né, na nossa app bar. Então, quando eu clicar em maisinho aqui. E no body nós temos uma list view, também bem simples aqui, sem nenhum mistério, tá certo? Então, está tudo estático no momento. E eu vou mostrar para vocês então agora como trabalhar com essa reatividade usando strings. Então qual é a ideia, pessoal? Eu vou criar aqui uma classe abstrata para simular um sistema de gerenciamento de estado, beleza? Claro que um sistema de gerenciamento de estado como o Block, entre outros, eles são muito mais completos, né? Existem muito mais funcionalidades que vocês podem utilizar. Aqui, pessoal, é apenas um exemplo bem simples de como vocês podem utilizar esse recurso de strings diretamente no Flutter, né, de forma nativa no Flutter. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma pastinha aqui chamada SM, né, de State Manager, ou reatividade, enfim, simplesmente vou criar uma pasta aqui para a gente poder salvar. Bom, e eu vou chamar essa nossa classe abstrata de statex.dart. Vocês também poderiam dar o nome que vocês quiserem, tá certo? Então, o nome do nosso sistema de gerenciamento de estado aqui, né, ou nossa reatividade vai ser o statex, beleza? O nosso statex, pessoal, ele vai usar um determinado tipo de dado. Então, eu posso ter, por exemplo, um contador, que seria um int, eu posso ter uma lista de tarefas, ou seja, uma lista de strings, ou uma lista de task, enfim, aqui eu vou ter um tipo genérico de dados. Para usar o tipo genérico, então a gente coloca aqui entre menor e maior, e aqui eu vou usar, né, uma letra aqui, que seria a letra T, né, para representar esse tipo genérico, beleza? Bom, o que o nosso state ele vai ter? Ele vai ter aqui duas propriedades principais. Então, primeiro, eu vou ter o nosso state, eu vou declarar isso aqui tudo como privado, né, porque essa nossa classe vai ser abstrata. Então, eu até esqueci aqui, né, vamos colocar o abstract na frente. Então, a gente vai armazenar o state. E nós também, né, vou declarar uma variável aqui do tipo late, e ela vai ser um string controller, e aqui a gente vai ter também vai ser do tipo t, e aqui eu vou ter o string controller, beleza? Então, essas duas propriedades que a gente vai precisar na nossa classe. Bom, agora a gente vai construir o construtor, então, na nossa classe abstrata. Então, quando a gente for criar o nosso state, a gente vai ter que chamar o super, e é no super que a gente vai passar, então, o estado inicial, né, da nossa classe. Então, aqui o nosso statex, eu vou passar, então, um estado inicial. Então, eu tenho que passar o tipo desse estado, então esse tipo vai ser dinâmico por meio do t. E aqui eu vou chamar de initState. Beleza, pessoal? Bom, e aqui eu vou chamar uma função, que eu vou criar ainda, chamada create, ou init, ou start, alguma coisa nesse sentido, passando o initState, beleza? Bom, o que a gente vai fazer agora? Vamos criar então esse método create. Esse create vai receber então o initState. E agora, pessoal, a gente vai fazer as inicializações dentro aqui desse método create. Então, o que eu vou fazer aqui? Primeiro, eu vou inicializar o meu string controller. Então a gente vai aqui, né, usar o nosso string controller, recebendo um string controller,
do tipo T, né? Ponto. E aí aqui, pessoal, eu vou usar o broadcast, tá? Por quê? Porque como vocês viram ali, eu vou ter múltiplas telas que vão compartilhar o mesmo estado usando um string. Então eu vou usar o broadcast para ele poder então fazer a transmissão, né, o envio dos eventos ali, né, ou do estado para múltiplas telas, né, ou múltiplos listeners, vamos dizer assim, tá certo? Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar dentro do sync, né? Lembrando, pessoal, quando a gente está trabalhando com strings dentro do Flutter, né? Ou seja, dentro do Dart, a gente vai trabalhar para o input de dados dentro da string o método sync, e a saída vai ser sempre por meio de uma string, beleza? E tudo isso é gerenciado pelo string controller. Então eu vou chamar um método aqui que ainda vou criar, que é o add toSync, e eu vou passar aqui o meu init state, beleza? E agora também, pessoal, eu vou chamar um outro método aqui que é o init, e esse método aqui a gente vai criar como se fosse um método genérico. Eu não vou colocar nada dentro dele, tá? Vou deixar ele apenas assim. E esse método init é interessante porque depois o cliente ele poderia customizar. Isso aqui seria como se fosse um hook, né? Então ele sabe que quando o estado for iniciar, ele pode fazer alguma operação, né, sobrescrevendo esse método init. Então isso aqui é bem interessante, né? E acaba sendo bem poderoso. Eu não vou colocar ele como método abstrato, porque senão a gente iria obrigar, então, todo mundo que for implementar o estado X, né, a fazer a implementação do método init. Mas eu não quero fazer isso, eu quero deixar ele apenas aqui, para que eventualmente alguém possa usar como se fosse um hook, né, para que quando o estado for iniciar, eu possa chamar esse método. Bom, então vamos lá. O que a gente vai adicionar agora? O nosso método add toSync. Ele recebe um init state. E o que eu vou fazer aqui, pessoal? Ó, bem simples. Primeiro, eu vou salvar o state. Então, aqui vai ser o meu init state. E agora, eu vou chamar o meu string controller, ponto. E aí, eu vou acessar o sync, que é a forma de imputar, né, esses dados. E aqui eu vou passar o add. E aqui eu posso passar, então, tanto o state quanto o init state. Beleza? Dessa forma aqui, a gente já vai começar a transmitir os nossos dados, tá certo? Bom, o que mais que a gente pode fazer aqui? Bom, eu vou ter que agora ter os métodos públicos, né, para eu ter acesso ao state e também ao string. Então eu vou criar aqui um método get que vai me retornar o meu state, beleza? Então isso aqui pode ser bem útil ali para inicialização dos dados, por exemplo, no Future Builder. E eu vou criar um método set também. Então o meu método set state. Aqui eu vou passar um new state, né, que vai ser do tipo T, add toSync, e aqui eu vou passar o new state. Tá? Por quê? Porque dentro do add toSync eu já faço a atribuição e vou transmitir o dado quando houver o set. Bom, e também eu vou retornar agora aqui uma string do tipo T, que eu vou chamar de string. Esse é do tipo get, é um método get, né? Então, string. E aqui vai ser o meu string controller.string. Beleza? Dessa forma que eu retorno a string para que alguém possa, por exemplo, utilizar dentro de um Future Builder. Bom, para finalizar essa classe, né, veja que ela está ficando grande, mas ela é bem simples, né, da gente entender. Então vejam que eu fiz todo o input e gerei aqui o output dos dados, tanto no state quanto do string. E eu criei aqui um método init, que é um hook inicial. Então eu vou criar também aqui um método, a gente pode colocar aqui um void, e eu vou criar também um método dispose, né, se alguém quiser, por exemplo, criar alguma coisa quando essa classe, né, for disposada, né, ou seja, quando alguém chamar o dispose dentro dela. Então eu vou criar também um método para fazer o close da minha string e chamar o dispose. Então eu vou chamar aqui um void close. Aqui dentro eu vou fazer o meu string controller.close e eu vou chamar então esse método dispose, beleza? Para sempre chamar ele depois do close. O que mais que é interessante a gente fazer? É interessante a gente fazer um método de erro. Então aqui eu vou ter um object error. E aqui basicamente eu vou fazer um string controller.add error. E eu vou passar, então, o nosso erro. Tá? E aqui eu vou fazer um throw o nosso erro, beleza?
Dessa forma que a gente também tem o controller do erro. Bom, e o que está faltando aqui, pessoal? Uma funcionalidade que é bem interessante, tá? E aí existem várias formas de você programar isso, tá? Mas eu vou criar aqui uma espécie de auto-dispose, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um segundo construtor, tá? E esse segundo construtor eu vou fazer da seguinte forma. Ó, eu vou até copiar ele aqui para ficar mais fácil. Ó, eu vou fazer aqui um statex.auto-dispose. Então a gente vai criar um construtor aqui nomeado. E aqui, pessoal, depois que eu criar o estado, eu vou atribuir aqui, né, para o nosso string controller na propriedade onCancel, né, no momento que ele for cancelado, eu vou atribuir então que é a nossa função close. Né? Então toda vez que o string controller ele vier a ser cancelado, ele vai chamar aqui o close, né? O close ele vai fechar a nossa string e vai chamar o método dispose aqui. Eventualmente, né, se o usuário, né, o cliente, ele estiver usando os hooks de dispose, ele também vai poder utilizar. Beleza? Então essa aqui seria a nossa classe base aqui do nosso statex. Bom, o que a gente precisa fazer agora? A gente vai fazer agora a nossa widget, né, para fazer como se fosse um consumer desse estado. Tá? Então você poderia usar diretamente um string builder, tá? Mas aqui eu vou mostrar para vocês como customizar, né, criar uma própria widget para fazer esse consumo do nosso statex. Então eu vou criar aqui dentro de lib/sm e eu vou chamar de statex widget.dart. Tá? Vamos importar aqui o material. Aqui eu vou fazer uma stateless widget e ela vai ser statex widget, beleza? Agora que vem a parte aqui que é um pouquinho mais complicada, né? Porque, veja, a nossa widget, ela vai ser do tipo T, só que eu vou ter que passar tanto o estado quanto o tipo de dado, tá? Eu vou ter que passar dois dados, o tipo que é o do nosso state, tá? Por exemplo, tasks state, e eu vou ter que passar o tipo de dado, que é, por exemplo, uma lista de string. Então aqui, pessoal, eu vou fazer um extends, né? Então o meu T ele vai estender de duas informações. A primeira vai ser o quê? O nosso statex, beleza? E a segunda vai ser o tipo do statex. Então aqui pode ser, aí isso aqui é um nome genérico, tá, pessoal? Pode ser aqui um statex type, beleza? Isso aqui é como se fosse um placeholder, né? Um alias aqui, um atalho para a gente poder usar dentro aqui da nossa widget. E aqui eu preciso importar o statex, beleza? Então quando a gente for chamar o nosso builder, eu vou precisar passar essas duas propriedades, o tipo do estado e o tipo de dado que o estado contém, beleza? São duas informações diferentes. Bom, quais as propriedades que a minha widget aqui, consumer, ela vai ter? Então primeiro, eu vou ter um estado, né, que vai ser o T. Eu vou ter aqui uma widget, tá? Que vai ser construída por meio de uma function, que vai receber então o nosso statex type, por exemplo, um int, né? E essa função vai ser o nosso builder. Então vejam, eu vou ter uma widget que vai receber o statex, mas que vai produzir dentro do builder, né, o tipo de dado, né? Seja um int, uma lista, um string e assim por diante. Bom, eu vou ter aqui uma segunda propriedade que vai ser exatamente desse tipo, né? Mas ela pode ser nula, que vai ser o onClose. Tá? E uma terceira que vai ser o onError. Tá? Essas duas aqui, elas vão ser opcionais. Bom, agora no nosso construtor, nós vamos ter o required this.state, required this.builder, tá? E aí na sequência eu simplesmente vou ter o this.onClose e o this.onError, beleza? Preciso basicamente disso daqui. Então obrigatoriamente eu preciso passar para o nosso consumer, digamos assim, né, para a nossa statex widget, o estado e o builder, né, a widget que a gente quer construir. Bom, e agora dentro do método builder, pessoal, o que a gente vai utilizar? Bem simples, a gente vai usar um string builder. Beleza? Não tem muito mistério aqui. Para consumir uma string, a gente usa um string builder, tá? Bom, o que o nosso builder aqui ele vai fazer? Bom, antes do builder, vamos fazer o seguinte. Ó. Primeira coisa, a gente vai ter um initial data. Então, nesse caso, eu vou acessar o state.state, beleza? Então, é isso aqui que eu preciso fazer. Você pode até fazer aqui um casting, né, se você quiser. Esse initial data, pessoal, ele é bem importante
justamente para que quando o string ele estiver carregando, você tenha um dado inicial para você mostrar para o usuário. Senão ele vai ficar ali uma tela em branco, né, uma widget em branco. Aí a gente vai ter a nossa string, que vai ser state.string. Depois a gente vai ter então o nosso método builder, tá? E esse método builder ele vai receber um context e um snapshot, tá? Vou fazer dessa forma aqui para ficar mais fácil. Ele adicionou 2 parênteses a mais. Beleza. Bom, agora, pessoal, a gente precisa começar a trabalhar com esses dados aqui. Então, a primeira coisa que eu já vou fazer aqui, ó, é retornar um size de box.shrink. Simplesmente caso ele demore para carregar, aconteça alguma coisa que não seja erro, mas também não haja dados, né? Apenas para a gente retornar ali um espaço em branco e não causar um erro ali na tela. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou verificar se o snapshot for erro, eu vou exibir agora a nossa widget de erro se ela existir. Então aqui eu vou fazer um return. Você poderia também exigir, né, dentro dessa widget. E aí aqui, como essa função ela pode ser nula, eu vou usar aqui o interrogação, vou chamar o método call, tá? E vou passar o snapshot.error, beleza? Caso esse onError aqui seja nulo, a gente também vai usar aqui um const sizedbox.shrink, tá? Como eu falei, pessoal, vocês poderiam simplesmente aqui obrigar, né, o cliente a passar a propriedade onError. Seria uma forma de vocês contornarem esse problema. E aqui basicamente a gente vai tipar, né, então fazendo o stateXtype, beleza? Aqui a gente já tem a nossa widget de erro. Bom, a gente também precisa trabalhar com os dados. Então eu vou verificar aqui, ó, se o meu snapshot.hasData, se tiver dados, aí agora, pessoal, a gente precisa trabalhar com esses dados. Por quê? Uma string ela pode ter vários estados ali diferentes, tá? Então eu vou fazer aqui um switch e eu vou pegar aqui o meu snapshot.connectionState. E é aqui, pessoal, que eu vejo que muita gente tem problema na hora de usar a string. Né? Por quê? Porque existem vários estados diferentes. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou verificar caso o meu connectionState for known, caso o meu connection status for waiting, e caso ele esteja active, eu vou exibir aqui o meu dado. Então eu vou retornar o quê? Vou retornar o nosso método builder, né? A função builder, que é o que o usuário passou para a gente aqui na widget como parâmetro, e aqui eu vou passar o meu snapshot.data, tá? O nosso tipo, né? Beleza. Ou também eu posso passar aqui o size de box. Cadê? Size de box.shrink, justamente para não dar erro. Bom, e aqui, pessoal, por que a gente está fazendo desta forma, tá? Porque no known você até poderia, o known ele ainda não conectou na string. Então aqui você poderia, por exemplo, fazer um loading, tá? Mas talvez o usuário não queira. Então, além dessas propriedades aqui, onClose e onError, você poderia passar aqui, por exemplo, uma propriedade, né, uma função chamada onLoading, que seja obrigatória. E aqui no known ou no waiting você poderia mostrar esse loading, tá certo? O waiting ele está esperando alguma operação acontecer. Então eu já tenho o dado inicial, então eu poderia mostrar. E no active é a mesma coisa, eu já vou ter o meu dado inicial. Na verdade aqui eu não preciso, né, do shrink, eu tenho o dado. E agora no nosso case, connectionState.done, agora o que eu vou fazer? Eu vou dar um return, aqui vai ser o nosso onClose, mesma coisa aqui daqui de cima, né, eu vou até copiar, dessa forma aqui. Ó. Então, onClose.call, aqui vai ser o snapshot.data ou o sizedbox.shrink, beleza? Então só para ficar claro, né? Aqui no known a gente não conectou ainda na string. Então aqui você poderia criar um estado de loading e obrigar aqui o cliente a passar também um callback aqui, né, de widget do tipo loading. E aí você poderia colocar aqui. Eu estou considerando sem loading, então tanto para o known, waiting e active, eu vou exibir os dados aqui, seja o dado inicial ou o dado que é string
já estiver carregando. Tranquilo? Então agora a gente tem aqui o nosso método builder e nós temos o nosso state x. Bom, agora a gente precisa criar o nosso estado. Então eu poderia fazer o contador, poderia fazer uma lista de tarefas, independente, né? Apenas eu preciso estender aqui do state x e depois para consumir a state x eu vou usar a state x widget. Para criar esse estado, pessoal, vocês poderiam fazer qualquer sistema de injeção de dependência para criar o estado e depois passar o estado para as telas, enfim, que vocês vão utilizar. Vocês poderiam usar provider, vocês poderiam usar getIt, o que vocês quiserem utilizar, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar dentro aqui do meu próprio router, vou criar de forma global mesmo, tá? Então eu vou criar uma variável do tipo final aqui. Aliás, antes disso, vamos criar, né, a nossa classe. Então dentro de lib/states, eu vou criar um tasks state.dart. E agora é uma classe tranquila, pessoal. Vai ser uma classe tasks state que vai estender, né, extends, ó, do nosso state x. E aqui eu vou passar o tipo do dado. Então nesse caso vai ser um list de string. Tá? Aqui poderia ser o quê? Um int. Aqui poderia ser o quê? Poderia ser uma task. Poderia ser uma lista de tarefas, enfim. Tá? Então vamos lá, uma lista de string. Show? Então agora o nosso task state, a gente vai criar o nosso método construtor aqui. E aqui dentro do construtor eu vou chamar o init state com o dado quando eu for criar. Beleza? Basicamente aqui é isso que eu preciso, pessoal. Aí eu vou fazer o método add. Basicamente eu vou fazer aqui que o state vai receber. E aí aqui, pessoal, só para simular, tá? Eu vou gerar dinamicamente. Então eu vou fazer o nosso state e aqui eu vou usar o faker, tá? Para gerar um dado aleatório. Então faker. Eu vou pegar aqui o loren.word, tá? Vou gerar palavras aqui como se fosse tarefas, beleza? E vou criar aqui um método remove, que vai receber o index. E aqui basicamente eu vou fazer um state.remove at index. E o nosso state recebe state, né, apenas para ele fazer a atualização dos dados, beleza? Para ele passar lá na string simulando o método state. Então vejam que é bem simples, pessoal. A gente criou então agora a nossa classe state, tá? E essa state vai estender o state x e aqui vai ser o tipo da nossa classe, que vai ser uma lista de string. Como eu falei, aqui depois você vai poder passar o tipo que você quiser. Agora a gente vai criar, né, a nossa instância. Como eu falei, eu vou criar aqui dentro do meu router mesmo, de forma global. Poderia criar no main, poderia criar no app. Mas aqui, pessoal, novamente, tá? Isso aqui é um exemplo. Eu estou criando de forma global para facilitar, né? O objetivo é mostrar o uso da string e não da injeção de dependência. Tá? Então, vou criar uma variável final aqui, do tipo tasks state. Vamos chamar aqui de tasks state, recebe uma instância do tasks state. E aqui eu vou passar o meu estado inicial. Nesse caso aqui vai ser uma lista vazia, beleza? Como eu falei, pessoal, aqui vocês poderiam simplesmente, tá, passar isso aqui dentro de um sistema de gestão de dependência, como getIt ou provider, e depois lá na nossa dashboard page ou na nossa task page, a gente recuperaria isso, beleza? Só para ficar bem claro. Bom, agora a gente precisa usar, né, esse dado aqui por meio da nossa StateX widget. Então, primeiro vamos lá para o dashboard. Então, aqui no nosso text, eu vou encapsular aqui com uma nova widget. E agora eu vou usar a nossa StateX widget, que foi a widget que a gente criou. Então, o que ela precisa? Veja que ela vai precisar do state e do nosso builder. Então, o state vai ser o tasks state, que eu vou importar. E aqui esse child eu vou mudar para um builder. Esse builder ele vai receber, então, a nossa lista de string, que vai ser o nosso state. E agora, pessoal, eu já vou ter o nosso state. Então, agora, em vez de 0 tarefas aqui, eu posso fazer state.length, beleza? Só isso daqui, né? Porque dentro do nosso statex widget, a gente tem o nosso string builder. E eu vou fazer a mesma coisa agora no tasks page. Então, vamos lá. O nosso método add vai ser o tasks state.add
add para ele gerar um dado aleatório. E o remove vai ser o tasks state.remove e eu vou passar um index. Agora aqui a nossa lista a gente vai fazer a mesma coisa, né? Eu vou colocar aqui uma widget. A gente vai ter o nosso statex widget. O nosso state vai ser o tasks state. E agora no nosso método builder eu vou receber a nossa lista de string state. E agora, basicamente, eu vou começar a trabalhar. Então, o meu item count vai ser o state.length. E agora, aqui onde está o index.toString, basicamente, a gente vai fazer aqui o state do index e eu vou ter o conteúdo que está sendo gerado. Bom, pessoal, então agora a gente vai fazer o teste. Então vamos lá, 0 tarefas, cliquei em tarefas, vamos adicionar. Ele está adicionando aqui as tarefas. Beleza, quando eu volto para a tela anterior, vejam que eu tenho 4 tarefas. Se eu adiciono mais uma, eu volto 5 tarefas. Eu vejo que o nosso estado está sendo compartilhado e está reativo, né? Então se a gente deletar aqui, fiquei com 2 tarefas, voltei 2 tarefas, beleza? Então, bem simples, funciona super bem essa abordagem, né? Apenas um detalhe aqui, né, durante o vídeo, né, depois eu estava checando, né, o meu add toSync que eu estava passando state, na verdade tem que ser o new state, senão ele não ia funcionar aqui a reatividade. Então, apenas a única correção aqui que foi realizada. E para melhorar essa solução, você pode, né, desenvolver ela um pouco mais e utilizar ela em conjunto com um sistema de injeção de dependência, como o getIt, provider, né, ou outro de sua escolha, né, para passar, né, essas dependências, né, passar os nossos estados de forma dinâmica, principalmente quando o estado, né, ele for compartilhado entre múltiplas telas, beleza? E se você gostou desse vídeo ou esse vídeo ajudou você, não esqueça de deixar o like aqui para apoiar o nosso canal e compartilhe esse vídeo também com os seus colegas, tá certo? Vejo você no próximo vídeo e até mais!